Oi, gente. Deixa eu falar aqui com vocês sobre um assunto que tem repercutido muito ultimamente nas redes sociais. As pessoas têm se questionado muito a respeito de quais são as consequências de uma guerra e por quê. Nós temos visto ultimamente, no desenrolar dos dias, algumas nações entrando em guerra internamente pelo fato de uma nação inteira já não suportar mais o regime opressor de um ditador que muitas das vezes já se encontra há anos no poder. Então aquela população se revolta contra aquele regime de governo e surge a partir daí uma guerra interna, que às vezes se estende por anos e anos. Também temos visto ultimamente grandes nações se estranhando e surgindo a partir daí os rumores de guerra, o que faz com que o mundo inteiro fique sob alerta. Porque todos sabemos que se as grandes potências mundiais vierem a guerrear entre si, todo o mundo vai acabar se dividindo, mais cedo ou mais tarde todos haverão de decidir de que lado estão, se apoiam A ou se apoiam B. Então isso faria com que surgisse a partir daí um novo grande conflito mundial. E então as pessoas passam a se questionar quais são as consequências de uma guerra. Queridos, as consequências de uma guerra são as mais variadas possíveis. Consequências econômicas, consequências sociais, há muitos tipos de consequências que fazem com que as nações, ambas as nações, independente daquela que venha a vencer a guerra, fiquem totalmente destruídas. Faz com que ambas fiquem completamente devastadas. Então ambas vão sofrer a partir daí com fome, com desemprego, com miséria, com cidades completamente destruídas. Por isso disse que não há vencedor em uma guerra. No entanto, há uma categoria de problemas que geralmente é esquecida quando se fala a respeito desse tipo de assunto, que são os problemas psicológicos. E no que se trata dos problemas psicológicos, eu gostaria de destacar aqui o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Aí talvez você pergunte assim, mas esse é o único tipo de problema que acomete essas pessoas? É o que mais acomete pessoas que foram submetidas a esse tipo de situação? Não é não. Mas é um problema altamente grave que muitas vezes combina com o suicídio da pessoa que é acometido por esse problema. E muitas das vezes é subnotificado. É um problema que muitas das vezes é diagnosticado da forma errada, exatamente porque é um dos sintomas desse problema que o paciente não fale aquilo que está sentindo, ele esconda aquilo que sente. É por isso que pessoas que sofrem desse problema, muitas das vezes até procuram a ajuda de um profissional de saúde mental, mas estão sendo tratadas para outro caso, estão sendo tratadas como se tivesse uma depressão ou uma ansiedade generalizada, pelo fato de esconderem aquilo que realmente sentem. E é um problema que acomete não só, por isso é interessante falar sobre isso, que acomete não só pessoas que passaram por uma guerra, não só os veteranos de guerra, aqueles que foram a combate e voltaram anos depois, receberam medalhas, foram homenageados em público e depois desenvolvem esses sintomas. Não só essas pessoas, acomete qualquer pessoa que possa ter sido, em algum momento da sua vida, submetido a uma situação de trauma, a uma situação em que viu estar em risco a sua vida ou a sua integridade física ou mental. Por isso é interessante falar sobre esse assunto, porque hoje a violência está do nosso lado. Do lado da nossa casa, muitas das vezes nós estamos presenciando coisas desse tipo. Há muitos relatos por aí, por exemplo, cidades, as grandes metrópoles hoje do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, que constantemente ouve-se falar de casos de bala perdida, conflito entre facções, conflitos muitas das vezes entre o crime organizado e as forças armadas, a nossa polícia. Então esses são casos que que estão a cada dia adoecendo a nossa população. Os casos de violência que se alastram, que tomam conta das ruas, das vielas, de todos os lugares. E todos estamos sujeitos a isso, a sofrer muitas das vezes um assalto, pessoas por aí que têm sido sequestradas, pessoas que enfrentaram muitas das vezes uma agressão física, mas uma agressão tamanha que viu-se e está em risco de vida. Então todas essas pessoas podem vir a ser acometidas desse transtorno. Por isso é interessante falar um pouco sobre os sintomas, sobre como identificar.
quando é que uma pessoa está sofrendo, está desenvolvendo esse tipo de problema. Então fique ligado, se de repente você já passou por uma situação desse tipo e você sofre com algum dos sintomas que eu vou falar agora, de repente você pode estar sofrendo com insônia, com memórias persistentes, que são aquelas memórias daquilo que aconteceu, você não consegue se livrar delas com facilidade. De repente você pode estar tendo pesadelos constantes por conta daquele problema, por conta daquele trauma. Você pode ter de repente flashbacks, que são aquelas imagens instantâneas que vêm assim, que faz com que de repente você reviva aquele momento traumático. De repente você pode estar desenvolvendo resposta de sobressalto exagerada. São pessoas que muitas das vezes, depois de um trauma, passam a ficar assustado com tudo. Qualquer estampido, qualquer barulho, às vezes alguém bate o chinelo e já acha que é um tiro. Entendeu? Você pode estar desenvolvendo resposta de sobressalto exagerada. E talvez o mais grave deles seja o comportamento evitativo, que é o que faz com que pessoas que passaram por situações desse tipo não queiram mais estar, por exemplo, nos mesmos lugares ou reviver situações parecidas. Por exemplo, às vezes a pessoa trabalha em um local e sofreu um assalto naquele local de trabalho, sofreu um acidente naquele local de trabalho, sofreu um acidente com o instrumento com o qual ela trabalha, e por conta disso ela não consegue mais retomar a mesma atividade, ela não consegue retornar àquele lugar de emprego e se prejudica por conta disso. Se você já passou por algum tipo de situação traumática e você apresenta algum desses sintomas ou alguns desses sintomas, fique ligado, procure um profissional de saúde, mas procure e fale de verdade o que você está sentindo, para que você possa ser diagnosticado da forma correta e possa ser tratado para o problema correto. Transtorno de estresse pós-traumático não é algo com que se deva brincar. É algo sério que já tem culminado muitas vezes com o suicídio de muitas pessoas e por isso é necessário falar sobre isso. É necessário que a população tenha esse conhecimento. É necessário que estejamos ligados e que se qualquer um de nós venha a ser cometido desses sintomas, procure um profissional da saúde especializado, um psiquiatra, um psicólogo que possa te auxiliar. Esse é o tipo de problema para o qual muitas das vezes é necessário o tratamento farmacológico, aquele que é feito pelo psiquiatra, onde é necessário que você faça uso de fármacos, de algum tipo de medicamento para te auxiliar no tratamento. Muitas das vezes uma psicoterapia resolve, mas é necessário buscar ajuda especializada. Fique com Deus, até a próxima.